Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês aqui presente. Amém. E com aqueles demais que estão também, através do canal da nossa igreja, nos acompanhando neste culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Bom estarmos aqui, pela bondade do Senhor, pela permissão do Senhor, pela sua misericórdia. Estamos aqui mais uma vez, para compartilhar com os irmãos as maravilhas do Senhor, as advertências do Senhor para as nossas vidas, para os nossos corações. Agradeço primeiramente a Deus, ao pastor que nos confiado, aqui no culto para trazer a palavra do Senhor. E eu gostaria de falar para vocês aqui nesta noite no seguinte tema: policie seus olhos. Deu para entender bem? Policie seus olhos. Para tanto, eu gostaria de ler com os irmãos Mateus capítulo 6, 22 e 23, que diz assim, a palavra do Senhor: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Vamos ler aqui na versão NVI para a gente ver como é que está. Volta no 22, meu irmão. Vamos ler todos juntos. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são. Parece que ficou mais claro, Meus amados, mas esse tema, ele é bastante contundente e um pouco complicado, até difícil, nós falarmos deles, que trata-se de um órgão super importante que Deus nos colocou, É claro que todos os órgãos que Deus colocou em nós são extremamente maravilhosos, Deus fez o homem com extrema perfeição. Todos os nossos órgãos são maravilhosos e bons, e nós dependemos de todos eles. Mas quando se trata dos nossos olhos, nossos olhos, já pensaram, irmãos, a importância dos nossos olhos? É claro, nós não queremos machucar nem a unhazinha do dedo mindinho, Não queremos perder nada do nosso corpo. Mas a nossa visão, aquilo que nós podemos ver, enxergar, E é interessante, irmãos, que nossos olhos, às vezes, sem dizer nada, eles indicam alguma coisa. Já observaram isso? Você vai passando por alguém na rua, você vê assim, quando aquela pessoa olha para você e tira os olhos, significa que ela não quer conversa, não é? E já tem aquele que olha para você e dá até um ar de sorriso. Aí você, bom dia, não é assim? Eu e Marlene temos uma oportunidade todo dia, ir ali no apartamento das meninas, buscar o nosso neto. E ali a gente encontra pessoas saindo do apartamento, encontra pessoas dentro do elevador, pessoas saindo do elevador. E tem pessoas que olham na gente, e a gente no olho deles você percebe, ele não quer conversa. E você sabia que tem pessoas que você dá um bom dia para ele e diz assim, só se for bom dia para você, porque para mim está tudo ruim. Tem pessoa que faz isso? Então é aquele que vai andando assim
E você olha nele, tira o olho e segue reto. Então o nosso olho, irmãos, sem palavras, ele diz muita coisa. A mãe e o pai, às vezes, na forma de ele olhar para um filho, o filho já entende o que o pai e a mãe estão querendo. Então o olho tem uma virtude, uma coisa extraordinária. A mesma forma de uma mulher olhar para um homem, dá para saber também o pensamento. A forma de um homem olhar para uma mulher, dá também para ler o pensamento. Você sabia disso? Dá. Quando ele olha com bons olhos, é de um jeito. Mas quando ele olha com segundas intenções, também dá para entender, tanto o homem como a mulher. O olho é a forma de olhar. A forma de olhar. E Jesus, né? Ele falou aqui sobre os olhos. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Então nós precisamos policiar os nossos olhos, meus irmãos. Policiar os nossos olhos. E ter muito cuidado. Porque nós temos que usar, meus irmãos, os nossos olhos para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Gênesis, capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz que a mulher foi tentada pela serpente. A serpente chegou para tentar a mulher. E a mulher fez o quê? Olhou para o fruto. Ela olhou para o fruto. E ela viu que o fruto era bom e agradável aos olhos. Olha só, irmão. Né? Ela sabia que Deus tinha proibido, não podia tocar naquele fruto, não podia comer daquele fruto. E quando a serpente falou, ela imediatamente olhou para o fruto, viu que o fruto era bom e agradável. Irmãos, em determinadas situações, é bom a gente nem olhar. Você sabia disso? É melhor nem olhar. E em segundo caso, se você olha, tira o olho. Tira o olho. Olhou? Tira o olho fora. Agora, irmãos, também deixa um alerta para nós como homens, para nós como mulheres, para mulheres também, para os homens, para as mulheres, andar de forma que agrade a Deus. Na forma de vestir, todo o seu procedimento, para que não venha levar o outro a pecar, ou levar o outro a ter que tirar o olho imediatamente. A vida eu fico olhando, né? Academia, meus irmãos. Meu Deus, misericórdia. Eu vou achar que eu sou um diácono chato pra caramba o que eu estou falando aqui, mas é verdade. É verdade, irmão. Pouco dia eu vi um vídeo aí de uma irmã que foi de saia para academia. Primeira vez que eu vi, mas vi lá. A irmã estava com a bermuda e com a saia e estava lá fazendo academia. Serva do Senhor. Mas a maioria, irmão, vai de uma certa forma que chama a atenção até de cego. Então, meus irmãos, temos que saber. E os homens também, não só a mulher não. O homem também tem que andar comportado, de forma que agrada aos olhos do Senhor. Mas ela olhou para o fruto, viu que era bom, viu que era agradável aos olhos para comer. Gênesis 3:6. Quando nós vamos mais à frente,
né? Nós vemos que alguns homens também, que a Bíblia conta suas histórias, suas vidas, nós vemos também que não usaram os olhos de forma agradável ao Senhor. Você tem um homem que não sempre fica olhando, né, a atitude dele. E que atitude reprovável que teve aquele homem? Foi aquele homem por nome Ló. Ló, ele era sobrinho de Abraão. Abraão foi chamado para a terra, se tornou uma grande nação, servir ao Senhor, né? Dele seria, né, um povo abençoado. Abraão chamou Ló para ir com ele, seu sobrinho. E Ló foi. Só que chegou um momento que houve uma discussão, né? Ló ficou muito rico, Abraão também ficou muito rico, que era muitas ovelhas, tinha muitos pastores, eles começaram a discutir. E Abraão agora chamou Ló. Ló, nós somos parentes, nós somos irmãos, nós não podemos continuar discutindo. Você escolhe agora, você quer ir para a direita, você vai para a direita, eu vou para a esquerda, você quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Aí entra onde eu quero chegar. Aí diz a Bíblia que Ló fez o quê? Ele levantou os olhos. Ele levantou os olhos. Na verdade, irmãos, Ló, ele como sobrinho, ele como convidado, ele poderia falar: não, meu tio, o senhor é quem vai escolher, né? O senhor vai escolher e eu vou para o outro lado. Não, ele diz a Bíblia que ele levantou os olhos e viu a terra em direção a Sodoma e Gomorra. Terra plana, bem regada, muita água, muita planície. E ele escolheu ir para a terra de Sodoma e Gomorra. E ele foi. E Abraão seguiu seu caminho para outra terra. E os irmãos conhecem muito bem a história do que aconteceu com Ló. Ló foi viver praticamente no inferno, meus irmãos. A Bíblia diz que Ló era afligido todos os dias, no meio dos sodomitas ali, todo dia. A Bíblia diz do justo Ló, está lá no Novo Testamento, que Ló era afligido todos os dias. Primeiro houve uma guerra, Ló foi levado, Abraão teve que ir lá e pegar de volta, e depois veio a destruição de Sodoma e Gomorra, por causa do pecado daquele povo. E Ló escolheu, ele levantou os olhos e escolheu, pensando que estava indo para o melhor lugar, mas estava indo para um lugar terrível, né? Depois nós indo mais na frente, esse acontecimento nós encontramos em Gênesis, no capítulo 12, versículo 10, foi quando Ló levantou seus olhos. E mais na frente, Gênesis capítulo 19, 26, aí nós já vemos uma mulher levantando seus olhos. E dessa vez foi a mulher de Ló. Quando Sodoma e Gomorra estava sendo destruída, totalmente queimada, e os anjos tinham tirado Ló com toda a sua família daquela cidade para não serem destruídos. E a ordem de Deus era o seguinte: saia e não olhe para trás, olhe para frente. É igual a igreja de Cristo de hoje, tem que olhar para frente, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhar para a direita nem para a esquerda, nem para baixo, mas olhar para frente, para Jesus. Mas a mulher de Ló desobedeceu e disse que a cidade era muito bonita. Ela olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal, foi destruída. Mais uma vez usando os olhos de forma errada, de forma desobediente, de forma inconveniente, desagradando a Deus. Vamos pensar, irmãos, como nós temos usado os nossos olhos, esse órgão tão maravilhoso e tão bom que Deus tem nos dado. Mas quando nós vamos mais à frente, nós encontramos também um homem que também agiu de forma errada. Foi o rei Davi.
A Bíblia nos diz que o rei Davi, certa feita, estava no terraço da sua casa, descansando, e ele levantou e olhou e viu uma mulher. Ele viu uma mulher, e essa mulher estava se banhando, tomando banho no rio. E a mulher era muito bela, muito bonita. E ele cobiçou aquela mulher. E ele teve, meus irmãos, ali pelo menos 2 chances de não dar evasão ao pecado. Porque primeiramente ele poderia ter tirado os olhos. Ele poderia ter desviado os olhos. Ele era um homem de Deus. Ele era um homem que tinha o Espírito Santo de Deus com ele. Mas com certeza ele olhou a primeira vez, olhou a segunda, olhou a terceira, continuou olhando. E aí subiu o desejo e o pecado no coração. E ele dando continuidade, aí ele foi lá e mandou trazer aquela mulher. E perguntou quem era aquela mulher. E disseram: essa mulher é a esposa de Urias, o Heteu, aquele soldado que estava lá na guerra. E aí ele teve a segunda chance também de desistir da ideia, não dar invasão ao pecado. Por quê? Porque a mulher era casada, ela tinha marido. Contudo, ele persistiu, dando evasão ao que ele olhou, ao que ele viu, ao que passava no seu coração, e deixou que o pecado fosse consumado. E os irmãos sabem muito bem o que aconteceu e a grande tragédia e todo o fracasso que houve na vida de Davi por causa deste pecado. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter muito cuidado com a forma como nós usamos os nossos olhos. Nossos olhos precisam ser olhos bons. Usar nossos olhos de forma que agrada a Deus, de forma que Deus possa nos aprovar. E quando nós, de repente, estivermos desviando para o pecado, nós devemos tirar o pensamento, tirar os olhos, desviar nossos olhos e voltarmos. É naquele momento que nós usamos o domínio próprio, nós usamos a orientação de Deus, a orientação do Espírito Santo, para que nós não venhamos cair no pecado. Meus irmãos, eu trabalhei no ônibus durante 30 anos. 9 anos como cobrador, 20 anos como motorista. E o ônibus, irmãos, é uma coisa muito tentada. Muito tentada mesmo. Colegas te tentam constantemente. Aquele companheiro de serviço ali, o cobrador que trabalha do seu lado, ou o motorista, te tenta também constantemente. E aí o motorista e o cobrador, ele vive no ônibus ali um período de 8 horas mais ou menos. Você senta ali mais ou menos 4h30 da manhã, vai sair dali 1h30 da tarde, 2 horas. Então é um período muito grande. E é um período de muita tentação. Eu nunca gostei de buzinar carro. Eu só buzino por extrema necessidade. Mas quantas vezes que eu no ônibus ali, o cobrador mandava buzinar o carro, ele passando uma senhora, uma jovem, ali bela, talvez com vestidos que chamavam a atenção. Vai buzinar não, Oswaldinho, buzina aí, rapaz. Ah não, meu irmão. Para que buzinar? A gente só usa a buzina aqui para quando for necessário. E é desse jeito, por causa dos olhos, porque muitas vezes olha. Então, meus irmãos, nós precisamos policiar os nossos olhos. Vamos ver, será que nossos olhos têm sido bons? De que forma nós temos visto as coisas? De que forma nós temos enxergado as coisas? E de que forma nós temos comportado, nós temos vestido diante do Senhor como cristãos, como servos de Deus.
E a nossa palavra nessa noite é a seguinte: cuidado, cuidado. Como diz Jesus, né? Em verdade eu vos digo. Eu digo nessa noite: cuidado, cuidado, cuidado com os seus olhos. Vigiemos, oremos e fugimos de toda aparência do mal. A Bíblia nos orienta, irmãos, a nos fugir de toda aparência do mal. Não é nem o mal, não, é a aparência do mal. Se há alguma coisa para nos desviar, se há alguma coisa para nos levar a pecar, se há alguma coisa para degredir a nossa vida como cristão, como servo do Senhor, nós precisamos policiar, nós precisamos evitar. Então Jesus disse: se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, quão grandes trevas são. Então nós precisamos usar, né, esse bem, esse órgão tão maravilhoso que Deus nos deu, para abençoar as pessoas, para sorrir para as pessoas, né? Eu vejo pessoas, meus irmãos, que andam sem olhar para os lados. Você já viu? Tem um jovem que passa na minha rua todo dia de manhã, ele não olha para os lados, ele olha sempre para frente. Eu gosto de olhar para os lados, eu gosto de cumprimentar todas as pessoas. Eu me lembro muito do irmão Wilson Thompson, e ele sempre nos orientava: nós não devemos cumprimentar apenas o nosso amigo, o nosso irmão, mas a cumprimentar todas as pessoas. Então, quando eu chego num mercado, numa farmácia, onde quer que seja, tem vezes que as pessoas nem nos respondem, mas eu falo: bom dia, tudo bom, né? E tem aqueles que nos respondem, tem aqueles que não respondem, né? Mas eu não consigo andar sem olhar para os lados. E eu, quando eu dirigia o ônibus também, eu olhava muito para os lados. Tem motorista que olha assim para frente também, você já viu? Para frente. Eu sempre gostei de olhar para os lados. E com essa atitude, conquistei também muita amizade. E muita amizade no ônibus. Porque, como eu disse para vocês, eu olhava muito para os lados. Então eu ia passando na rua, e às vezes o olho da gente é uma coisa de milésimo, né? A gente via pessoas que vinham correndo. Por exemplo, se eu fosse passar aqui, eu sabia que vinha um passageiro por aqui, eu já corri o olho. Se viesse correndo, eu parava, esperava. E com essa atitude, eu conquistei muita amizade, né? Amizades boas, que tem até hoje. E através dos olhos, nós usarmos o olho para o bem, para enxergar o pobre, enxergar o necessitado, enxergar aquele que está precisando de uma palavra, né? E é para isso que Deus nos colocou e nos deu esse órgão tão maravilhoso. Esse evangelismo que nós fizemos aí no domingo foi bênção. E nós podemos ver muita coisa. Interessante que nós estávamos assim, orando por uma irmã assim, aí do outro lado veio um senhor. Aí alguém viu aquele senhor e foi lá conversar com ele. Seu Kleber, nós vamos visitar ele. Seu Kleber é um evangélico, mora logo ali. Ele estava viúvo há 15 dias. E, né, através do olhar, alguém viu o seu Kleber vindo. Nós chegamos ali, oramos por ele, conversamos com ele. E vamos dar um apoio ali espiritual, se Deus quiser. Então é isso, irmãos. Vamos policiar os nossos olhos. Vamos usar nossos olhos para a glória de Deus. Nós temos olhos bons, maravilhosos, para que nosso corpo não viva em trevas, mas que haja luz. Nós sejamos luz, né? Por onde nós andarmos, por onde nós formos. Eu sei que essa mensagem, irmãos, é uma mensagem assim que mexe com o nosso ego, né? Mas ela precisa ser falada, porque Jesus falou. E Jesus não falou, ele falou sobre os olhos, ele
falou sobre a mão, sobre o pé, né? Cuidado com o pé, né? Onde você vai andar. Cuidado com a mão, cuidado com a boca naquilo que você vai falar. Então todo o nosso corpo, todos os nossos olhos deve ser usado para a glória de Deus, para o nosso bem e para a glória de Deus. Que Deus em Cristo Jesus, né, completa essa palavra, essa mensagem no coração de cada um de nós. Amém? Obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado por essa palavra, Senhor. Oh, meu Deus, eu sei que não é fácil, meu Pai, é difícil. Principalmente no mundo em que vivemos hoje, em que as pessoas têm andado de forma desordenada. Mas que a tua igreja seja luz, que a tua igreja dê testemunho, e que nós venhamos policiar os nossos olhos e usarmos para o bem, para glorificar o teu nome. Oh Deus eterno, tem misericórdia de nós, nos ajuda a fazer a tua vontade. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.